Olá, bom dia! Nós mostramos ontem no NTV News e continuamos a acompanhar os desdobramentos da denúncia de assédio sexual contra o vereador de Patos de Minas, Marcos Antônio Rodrigues, do PSD, o Marquinhos das Bananas. A assessora do parlamentar foi quem fez a denúncia e já foi ouvida pela polícia. A Câmara Municipal vai instaurar processo administrativo. Daqui a pouco tem os detalhes e ainda. Nova frente fria se aproxima e vai gelar. Alerta de mais geada na região. Prefeitura de Patrocínio decreta calamidade pública diante as perdas de cafeicultores com geada. Incêndios não param e Corpo de Bombeiros alerta para crime e piora da qualidade do ar. É agora no 30 Minutos. O prefeito de Patrocínio decretou calamidade pública no município, após os danos causados pelas últimas geadas da última semana. Patrocínio é referência no Brasil no cultivo de café e os estragos devem refletir na economia local a longo prazo. Após a geada que atingiu o município de Patrocínio no último dia 20, o prefeito Deiro Marra decretou calamidade pública. Segundo ele, houve relatos de produtores que perderam suas lavouras total ou parcialmente. Essas geadas que ocorreram, no último dia 20, 19 para o dia 20, foi realmente uma catástrofe aqui para a nossa cidade. O decreto de calamidade pública vem pela dificuldade que os danos causados pela geada da última semana vão ocasionar à economia de uma forma geral, devendo afetar do pequeno ao grande produtor. E por isso o auxílio das autoridades será necessário. O prefeito reconheceu a necessidade de intervenção e disse que está em contato com a Secretaria Estadual de Agricultura para que seja feito um laudo técnico capaz de mensurar os prejuízos causados aos produtores da região. Esse levantamento realmente vai nos possibilitar ter uma radiografia mais precisa, mais concisa da realidade do que aconteceu. Finalizado o levantamento, o município vai recorrer ao governo federal, a fim de conseguir recursos para auxiliar o setor. Daqui a pouco, Marquinhos das Bananas é denunciado por assessora por assédio sexual. E Câmara Municipal vai instaurar processo administrativo e vereador continua no cargo. Nós mostramos ontem no NTV News e continuamos a acompanhar os desdobramentos da denúncia de assédio sexual contra o vereador de Patos de Minas, Marcos Antônio Rodrigues, do PSD, o Marquinhos das Bananas. A denúncia foi feita por uma assessora dele. A assessora confirmou ao jornalismo da NTV que o assédio sexual começou no início do ano. Disse que o vereador Marquinhos das Bananas lhe tratava mal na frente das pessoas, mas que fora do trabalho sempre ligava querendo conversar sobre assuntos pessoais e falava sobre questões íntimas. A assessora relatou ainda que ele perguntava sobre suas preferências sexuais, oferecia presentes, pedia para ver o corpo dela e, com as negativas, ela ainda sofria ameaça com perda do cargo. A denúncia foi formalizada em abril no Ministério Público e nesta terça-feira a assessora foi ouvida pela Polícia Civil. Os dados que constam no celular serão periciados, pois teriam provas da denúncia de assédio sexual. A Câmara Municipal de Patos de Minas já tomou conhecimento da denúncia e vai instaurar processo administrativo. Enquanto seguem as investigações, Marquinhos das Bananas segue no cargo. O repórter Matheus Borges tem mais informações. Bom dia. Olá, Isis, bom dia para você que está acompanhando o 30 Minutos. Pois é, sobre esse fato envolvendo o vereador de Patos de Minas, Marquinhos das Bananas, na última semana chegou à Câmara Municipal uma denúncia. Ao meu lado está o presidente da Câmara Municipal aqui de Patos de Minas, Ezequiel Macedo. Presidente, um bom dia para o senhor sobre essa denúncia que chegou na última semana. Ela se trata do quê? Então, bom dia.
final da semana passada nós recebemos a denúncia, né, da assessora parlamentar do Marquinhos, né, que trata sobre a denúncia de assédio, né, e com tristeza recebemos essa denúncia. Ontem tivemos a notícia também, ainda não chegou às minhas mãos, um boletim de ocorrência, né, foi feito na Delegacia da Mulher. Estamos aguardando também que chegue às nossas mãos. E agora, junto com a Procuradoria, já estávamos, né, analisando o caso, que é muito grave, essa denúncia, analisando o caso para os próximos passos, né, para decidirmos os próximos passos com relação a esse assunto. Presidente, uma comissão parlamentar para averiguar, para analisar todo esse caso será montada já nessa reunião da CPI ou em outra ocasião? Isso é o mais rápido possível, né? Não na reunião da CPI, mas o mais rápido possível. Agora nós vamos criar uma comissão processante e assim abrir um processo administrativo para apurar os fatos. Abrindo então essa comissão, o vereador ele continua exercendo a função dele, ele será afastado, o que acontece? Ainda não tomei conhecimento assim dos próximos passos, o que pode acontecer com o vereador, né? O fato é que nós vamos criar a comissão e assim, juntamente com a Procuradoria, estudarmos os próximos passos. É uma comissão, é um processo administrativo, né? Corre junto também, lá tem essa denúncia, um processo também no Ministério, né, no Ministério Público. Então vamos aguardar tudo isso, vamos pedir informações ao Ministério Público para darmos sequência ao processo e assim, à medida que for acontecendo também, nós vamos comunicando à imprensa os próximos passos. Vereador, por hora então, Marquinhos das Bananas continua exercendo o trabalho aqui na Câmara Municipal? Isso, continua exercendo porque por enquanto é uma denúncia que tem que ser apurada com a seriedade que o assunto merece. Tá certo, presidente, muito obrigado pelas informações. Então é isso, a gente segue em cima do fato, tentando acompanhar o desenrolar dessa história. Matheus Borges, de volta com você, Isis, no estúdio do 30 Minutos. Obrigada, Matheus. Em instantes, incêndios não param e Corpo de Bombeiros alerta para crime e piora da qualidade do ar. E nova frente fria se aproxima e vai gelar. Alerta de mais geada na região. A seca severa favorece a ocorrência de incêndios, mas a prática é crime. O Corpo de Bombeiros tem se desdobrado para atender os chamados e alerta também para piora na qualidade do ar. Olha o absurdo desse fogaréu. Essa ocorrência é a terceira do dia em relação ao incêndio florestal, na verdade a quarta. Já tivemos um incêndio próximo ali ao trecho da Lagoa Formosa, tivemos também um início de incêndio na Mata dos Catingueiros, tivemos um outro ali próximo após a barreira policial em direção ao PO, inclusive foi necessário realizar um corte de árvore em risco, e essa quarta ocorrência do dia não foi uma ocorrência tão complexa, mas foi desgastante tendo em vista todas as outras, né? Aqui nós tivemos uma área, embora esteja dentro da cidade, uma área de pastagem com capim alto e em torno de 700 metros quadrados de área queimada. Mas o combate foi simples, né? O Corpo de Bombeiros não precisou utilizar nenhum caminhão de incêndio, nada do tipo, só com abafadores e estudo de situação nós fomos capazes de debelar completamente esse incêndio, graças a Deus. A população tem que considerar a saúde pública, né? As pessoas que... Na verdade a população não, as pessoas que têm o hábito da prática do incêndio, né? São pessoas que são na verdade incendiárias, evitar essa prática de limpar lote ou de atear fogo em mata simplesmente pelo prazer de ver a mata queimando, né? E iniciar um pensamento em prol da comunidade, né? Tendo em vista que o incêndio florestal ele agride o meio ambiente, ele agride as pessoas que têm a saúde debilitada,
ainda mais nesse contexto de pandemia no qual o Covid ataca fortemente aí quem já tem doenças pulmonares. E lembrando que atear fogo, seja para lote vago, seja por brincadeira, é um crime previsto no Código Penal brasileiro e será reprimido pela Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros, tomando ciência disso, também acionará aí a Polícia Militar, instituição parceira. O avanço de uma frente fria para a região sudeste vai derrubar as temperaturas essa semana na região. E pode se preparar, porque os dias serão gelados e há risco de ocorrência de novos episódios de geadas. A massa de ar frio polar deve chegar nesta quinta-feira à região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Mas se ventar mais, pode até ser antes. Os dias ficarão gelados na última semana de julho e devem durar pelo menos até 1º de agosto. A grande massa de ar fria vinda dos polos está migrando para a nossa região. E uma outra massa de ar passando de leste para oeste na região próxima do Uruguai está se unindo com essa mesma massa de ar. E ela está entrando para dentro do continente na direção da nossa região. Nós esperávamos que essa onda de frio intensa, como tem sido noticiado, não chegasse muito forte na nossa região devido a uma grande pressão atmosférica que estava sobre a nossa região. Essa pressão atmosférica elevada impede a entrada de massas. O que acontece é que essa massa de ar com pressão atmosférica elevada se deslocou um pouco para o norte, o que direcionou o vento nesse momento para nordeste. Isso pode despencar as temperaturas. Nós esperamos que quinta ou sexta-feira ela chegue à nossa região. Pode antecipar um pouco isso em função da velocidade do vento. E com a temperatura em queda livre, podem ocorrer mais perdas no campo, com as ocorrências de geadas. Se nós tivermos temperaturas abaixo de 6 graus, próximos de 6 horas da tarde, a probabilidade de geada é muito grande. Então, em todas as regiões, nós devemos ter um alerta aí quanto à possibilidade de geada. Nós tínhamos avisado que era pouco possível isso acontecer. No entanto, o deslocamento dessa alta pressão propiciou a possibilidade da entrada dessa massa de ar frio. Pode acontecer geada novamente nas regiões mais baixas. No ano de 2016, nós tivemos uma entrada de massa de ar semelhante a essa que está acontecendo agora, tá? Também causou danos, como pode causar novamente. O que o agricultor pode fazer? O agricultor tem que observar se ele tem alguma coisa que ele pode lançar mão, como por exemplo uma irrigação. E o frio está chegando por aqui, minha gente. O INMET já emitiu 2 alertas até o momento. A onda de frio vai fazer a temperatura despencar a partir desta quinta-feira na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em um dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, avisa para o declínio da temperatura também nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. No outro, alerta para a onda de frio, que deve ficar 5 graus abaixo da média e deve durar até 5 dias. Há ainda outro problema, a sequidão. A umidade relativa do ar nesta quarta-feira chega a 20% em alguns momentos do dia e na quinta, 10% em Patos de Minas, bem longe dos 60% que é o mínimo ideal conforme a Organização Mundial da Saúde. Em Patos de Minas, nesta quarta-feira, ventos moderados, o que aumenta a sensação de frio, mas a máxima alcança 30 graus. Na quinta, as temperaturas começam a cair, com mínima de 13 e máxima de 27. Em São Gotardo varia de 12 a 23 graus. Em Lagoa Formosa, de 13 a 25. Em Patrocínio, a mínima deve ser de 11 graus nesta quinta. E em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 14 e máxima de 26. Podemos preparar os casacos. Daqui a pouco a gente fala de chegada de mais vacinas em Minas, vacinação contra a Covid de adolescentes e também sobre a higienização e troca de máscaras.
Minas Gerais recebeu nesta manhã mais 234.750 doses de AstraZeneca e fecha o 32º lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde, com um total de 878.040 imunizantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas serão destinadas à imunização por faixa etária e à aplicação da segunda dose para os grupos prioritários. Os adolescentes entre 12 e 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização, anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Entretanto, a aplicação da vacina contra a Covid-19 nos jovens dessa faixa etária só vai acontecer depois que toda a população adulta acima de 18 anos for imunizada. Os adolescentes com comorbidades serão os primeiros da lista. Outra decisão tomada foi a antecipação da dose de reforço da Pfizer, que hoje é de 90 dias, e a fabricante estabelece um intervalo de 21 dias. Mas a antecipação será após a distribuição da primeira dose dos imunizantes para todo o país. A maioria já se acostumou ao uso de máscaras. Enquanto não é possível ficar livre do item de segurança, é preciso se atentar à limpeza e também com a troca de máscaras depois de horas de uso. Com a chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil, o uso de máscaras foi indicado para toda a população como forma de proteção contra o vírus. Já estamos há mais de um ano neste cenário. Mas será que as pessoas ainda se preocupam com a forma correta do uso e de higienizar o equipamento de proteção? Eu devo fazer umas 2 trocas só, o dia todo. Porque de manhã eu estou num trabalho, à tarde eu estou no outro, aí chego em casa eu já tiro. 2 em 2 horas. Troco direitinho. Porque senão não adianta, né? Porque é muito importante, né? E assim, antes de tirar, lavo as mãos. Tiro, lavo as mãos novamente, né? Eu deixo a máscara de molho no mínimo 2 horas, né? Com um pouquinho de água sanitária. Então, assim, é os cuidados básicos, né? Que todo mundo tem que ter, né? Tem que lavar direitinho, passar sabão, aí tirar uma só depois que lavar as mãos, né? Tudo higienizadinho certinho. De fato, atentar-se à higienização do item ainda é um ato indispensável para a proteção contra o vírus. Se a gente não faz a higienização da máscara, não adianta nem usar, porque muitas vezes vai acabar usando um tecido contaminado, né, em contato com uma máscara contaminada e não vai te proteger de nenhuma infecção, nem proteger outras pessoas. Ela perde a sua utilidade. Importante lembrar dos cuidados básicos necessários ao lavar o item, assim como no caso das máscaras não laváveis, sendo também importante seguir as instruções corretas de uso. Então a gente vai chegar em casa, tirar essa máscara pelas alças, colocar para lavar com sabão, detergente, em água corrente, separada de outras peças de roupa que você venha lavar naquele dia, né? Aí você vai lavar, colocar de preferência numa solução de água com água sanitária, na proporção de 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. Depois, deixa uns 20 minutinhos nessa solução, você tira também, passa novamente em água corrente. Tira o excesso da água sanitária. Lembrando de quando a gente for tirar o excesso de água, a gente não tem que torcer a máscara. Você aperta com cuidado, porque você vai acabar esgarçando o tecido da máscara se você ficar torcendo ele demais. Coloca no ambiente de preferência bem arejado e depois que secou, o ideal é passar um ferrinho em cima. Lembrando que a máscara colorida, ela não tolera, às vezes, água sanitária com cor. Aí, nesses casos, você faz a limpeza com água corrente, sabão limpa direitinho, coloca ela no ambiente arejado e passa bem o ferro para evitar a contaminação. Se for as máscaras cirúrgicas, você usa, se ela estiver úmida ou tiver passado aproximadamente 2 horas de uso, você vai ter que eliminar essa máscara. E não esquecer de trocar o equipamento a cada 2 horas. Você tem que trocar a cada 2 horas, ou caso ela fique muito úmida, você tem que trocar antes de 2 horas. Sempre tomar esses cuidados. Vamos de Espaço Feminino com Ludmila Bahia nesta quarta? Olha só o que tem para hoje. Quarta-feira e tem Espaço Feminino na tela da NTV. Com esse tempinho frio, com previsão de dias gelados, uma dica é caprichar na alimentação para aquecer e também aumentar a imunidade. Não é, Francis? Conta rapidinho sobre as dicas que vai dar.
Tá, eu tenho 15 segundos. 15 segundos pra falar com você. Tenho 15 segundos pra falar com você que hoje, às 18 horas, eu vou estar lá no Espaço Feminino com a Ludmila Bahia na NTV e nós vamos falar um monte de coisa sobre os seus equilíbrios, o que você vai fazer no seu dia, incluindo chás, ervas e temperos. Se liga. Medalha de ouro, Francis, cravou os 15 segundos. E quer ficar craque também no inglês? A gente mostra uma metodologia que vai te ajudar. O que não vale é não aprender. Nesta quarta, 18 horas, canal 8.1, site ntv.tv.br e redes sociais @NTV Patos de Minas. E mande um vídeo pra gente pelo WhatsApp 999474515, contando qual o alimento ou prato não pode faltar na sua alimentação no inverno, ou como está o seu inglês. Arrisca na língua dos gringos pra gente ver, hein? Tô te esperando. E nesta quarta-feira, o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, que está em visita na região, participa ao vivo do NTV News, que começa às 19 horas. O Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora tem muita informação chegando com ele, Gui Boaventura, que já dividiu a tela comigo. Olá, Gui, boa tarde, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem? Você? Que bom. Bem também. Muito bem. Como é que está o seu inglês? Está bem, não? Tá bem, graças a Deus ainda tá bem. Depois de 10 anos, sem ter muita prática com americanos, o inglês ainda tá. Esquece? Esquece. Quando você não pratica um idioma, né, você acaba esquecendo. Por exemplo, eu falava italiano também fluentemente. Aí, depois de me formar no ensino médio e não ter contato com mais pessoas, eu acabei me esquecendo. Muitas vezes eu assisto vídeos ou eu leio alguma coisa, eu consigo entender. Mas a prática é diferente, né? É verdade que quando uma pessoa... Eu estou perguntando isso porque eu sou péssimo, né? Tem dificuldade para aprender? Não tem dificuldade, não. Tem uma impossibilidade. O que é? De falar outra língua. Entendo as línguas latinas e eu sou do tempo que estudava latim. Né? Você fazia no colégio latim. Nos primeiros anos que eu fiz o colégio, eu fiz latim, depois fiz francês. Médio, isso. Então... No ensino médio lá nos Estados Unidos... Eu tenho uma facilidade para entender as línguas latinas, mas... Falar é uma dificuldade com o inglês, para mim é um negócio assim absurdo, a dificuldade. Mas é verdade que a pessoa aprende uma língua, depois ele destapa, é mais fácil para ele aprender outros idiomas, não? Olha, as pessoas falam que sim, mas quanto mais jovem você começar a aprender um idioma, melhor para você é. Por que tem essa tendência aí de crianças aprenderem um idioma com mais facilidade? Criança não tem muita preocupação. Né? Criança não tem muita coisa na cabeça, criança não tem horários a cumprir, né? Trabalho, essas coisas, então para elas é mais fácil dedicar um certo tempo e aprender o segundo idioma. Para o adulto já é mais difícil, né? Porque o adulto faz o quê? 2 aulas semanais, geralmente ele fica o quê? 3 horas estudando um idioma. E fora também que você não vai estar estudando aquele idioma todos os dias, né? Então muitas vezes você vai lá, faz uma aula, aprende determinado conteúdo, aí acontece algum problema, você já pega e já fala, nossa, o que foi aquilo lá que eu estudei mesmo? O que eu aprendi mesmo? Então, eu acho que a prática tem que ser constante. Por isso que eu falo que para todo mundo que tem a oportunidade, né, e condição de passar um tempo fora, numa cidade que tenha mais americanos, que não tenha tantos brasileiros ou pessoas que falem espanhol, para poder praticar. Porque aí, passando aperto, é que a gente aprende. Muito bem. Né? Aí, vamos aprender inglês. Hoje lá no News tem dicas para você vai... Tem muita coisa boa para você lá hoje, que quer aprender a falar inglês, feminino. Né? Pois é. Ô Gui, agora a gente comentou ontem sobre a Simone Biles, né? Ela tinha saído da disputa de equipes e hoje recebemos a notícia que ela resolveu sair também da individual. Ela não vai participar mais da final, né? Alegou aí condições mentais de que não está bem. E isso mostra pra gente, né? Reflete até mesmo assim pra gente, né, Gui? Porque muitas pessoas vão estar julgando ela, mas a gente não sabe o que é que tá passando na cabeça dela, o que ela tá sentindo, né? E aí aquele detalhe, quem é que não quer ganhar uma medalha de ouro? Você acha que ela tá fazendo isso achando bom? Que eu não quero ganhar uma medalha de ouro. Isso é bobagem. Aconteceu alguma coisa com ela, se a gente não ficar sabendo agora, a história vai contar. Vai virar à tona, que ela está guardando em segredo, é problema dela. Se é um problema dela, ela faz como ela achar que deve ser feito e a gente tem que aceitar. Mas que aconteceu algum problema com ela, aconteceu. Agora, eu estou indignado, viu? Estou indignado. O que, Gui? Aquela Portela lá, Maria Portela, é isso? A judoca? A judoca?
Ela foi desclassificada ontem numa luta titânica, né? Eu assisti a luta dela e ela foi desclassificada e para mim foi uma injustiça. É claro que tem a questão sentimental, né? Você tá um brasileiro lá, você está torcendo por ele ou por ela. Claro, né? Tem que torcer. Né? Mas achei que ela foi desclassificada, sabe, porque não lutou. A pessoa luta 15 minutos numa luta de judô, é um negócio assim absurdo para um atleta, né? A gente sabe disso. Numa Olimpíada, com toda aquela tensão, com aquela coisa, e ela não medrou, ela foi para cima, ela lutou e foi desclassificada, e depois de dar um golpe, o chamado Vasari, né, todos os especialistas dizem que aquilo foi um Vasari e não foi considerado pela arbitragem um Vasari. Que não foi um movimento ilegal, né? Não, nada. Ela foi desclassificada porque ela tomou uma penalidade, né? As duas tomaram 2 penalidades, e aí ela tomou uma penalidade a mais porque não lutou. Uma pessoa, brincadeira, sabe? É difícil, né? Acho que o brasileiro eu achei que aquilo foi uma injustiça que fizeram com o Brasil. O mundo está falando dessa judoca e está falando também do Medina, né? Está falando do Medina, que o Medina também no sul. Não perdeu pro japonês lá. Mas enfim, a gente que acompanha esporte, eu que acompanho esporte de alto rendimento, isso gira muito dinheiro, muita coisa, muito interesse e tal. E onde tem isso, sempre tem alguma coisa que não agrada. Né? Pois é, depois a gente descobre. Seguimos acompanhando. Descobre, né? Nada, isso aí vai pro túmulo. Você pode ter certeza absoluta. Vai pro túmulo. Igual quando vendem, né, as partidas de futebol aí, ninguém fica sabendo se foi vendido mesmo ou se realmente o time estava ruim aquele dia. Né? Mas amanhã tem vôlei, viu? Amanhã tem vôlei feminino. Fico reforçando aí pro pessoal assistir, porque as meninas do vôlei mandam demais. Hoje teve o Brasil, né, o futebol. Vi o Brasil hoje jogando futebol masculino. Também não gostei da seleção brasileira. Ganhamos de 3-1, mas assim, sabe... Num jogo sem emoção? Num jogo que foi difícil, você jogar com a Arábia, é um negócio assim que não foi legal. Mas, enfim, ganhou. E agora nas quartas de final, no sábado, o Brasil está esperando para ver com quem joga. Argentina, Espanha ou Austrália. Pelo menos vai ser a Alemanha, né? Porque imagina, 7-1 de novo, que lá mas você imagina pegar a Argentina numa quarta de final? A rivalidade que tem o Brasil, o time da Argentina não é bobo, então é complicado isso aí. Vamos ver. Às vezes tem que sofrer uma goleada, né, para largar de ser besta. Não, eu acho que não. Não vou torcer para o Brasil sofrer goleada, não. Fez sofrer hoje para ganhar me fez sofrer hoje jogando contra a Arábia. Se jogar com a Argentina no sábado, eu vou estar torcicolo. Toma um suquinho de maracujá lá durante a partida para ficar bem light. Mas vamos ganhar sim, você vai ver. Vamos ver. Sexta-feira a gente discute sobre isso, então. Um abraço, Gui. Um abraço, até mais.